Boa noite, estamos aqui no Polo de Palhoça. Nosso grupo é composto por eu, Jefferson, Marcelo, Luiz e Michele. Nossa aula é sobre o condicional C, né? Nós vamos utilizar o programa Scratch para realizar o trabalho, né? E a Michele vai falar um pouco sobre a fundamentação metodológica de Vygotsky. Então, partimos da metodologia estudada pelo grupo, a disciplina de psicologia, através das leituras de Vygotsky, que nos ensina que o ensino ele tem que ser interacionista. Quanto mais a criança aprende, mais ela se desenvolve. Então, com isso, o ensino, no caso, o espaço ele educa entre si. Com isso, nós vamos desenvolver dentro do programa Scratch através do interacionismo, uma perspectiva construtivista sócio-histórica. Para a realização do trabalho, a gente toma como base o que Vygotsky defende como zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança, que o aluno sabe, o que ele sabe fazer sozinho, né? A gente vai analisar o conhecimento dele, partindo para um desenvolvimento potencial, que é o que ele vai realizar com a mediação, com a nossa mediação, nós enquanto professores, né? E considerando a zona eminente, que é o que se foi proposto. E nós, enquanto professor e mediador, temos um papel fundamental para que a aprendizagem aconteça, né, dentro de uma perspectiva construtivista, interacionista, defendida por Vygotsky. Então, o nosso tema, além de ter a base teórica em Vygotsky, com a parte da linguagem de programação, a gente ficou com o condicional C, como o Jefferson começou apresentando a equipe, né? Marcelo, por favor. Dessa parte, as estruturas de condução, trabalhando com C, a estrutura de condução possibilita ao programa tomar decisões e alterar o fluxo de execução. Por meio dela, podemos dizer que ao sistema que execute a instrução A, caso a expressão X seja verdadeira, caso contrário, execute a instrução B. Tá. Esse é um formato, né, de como a gente deve ter, usando o método de programação. Esse aqui é um modo como é utilizado no Java, que a gente tem o início do condicional, que é o if, né? E vamos trabalhar a condição que a gente quer, que vão ter operadores lógicos e relacionais nesse lado. E aqui, onde as chaves, é a parte do bloco que a gente quer executar de acordo com a condição seja verdadeira. Marcelo? Então, sobre a condição, é onde a gente insere os termos que desejamos verificar, combinando os operadores lógicos e relacionais. Operadores lógicos. A gente tem o E, é representado por aqueles dois E comercial, né? Utilizado quando a gente quer que as duas expressões que precisam ser verdadeiras para atender o condicional, para que ele execute aquele bloco do programa. E o OU, que é representado por essas duas barras, ele é utilizado quando a gente quer que uma condição ou a outra seja verdadeira, pelo menos uma das condições atenda à necessidade do programa. Aí tem a parte dos operadores relacionais, né? E é onde a gente vai usar a tabela verdade, né? A gente coloca como o operador de igualdade, que utiliza dois sinais iguais. Quando a gente quer negar, nós colocamos exclamação igual. E tem os outros operadores relacionais, que é básico já da matemática, que a gente verifica se é maior, se é menor, se é maior ou igual, ou se é menor ou igual. Depois dessa parte, que foi um básico introdutório, a gente vai para o Scratch propriamente dito e
verificar o que os colegas aprenderam aí, que os programinhas, que a nossa intenção é que seja um grupo de ensino médio, a primeira turma que está iniciando. Né? Com um pouco de base, a gente procurou passar um pouco de base do assunto do Java, com a introdução do que a gente vai apresentar no programa. Então, dando continuidade, aí vamos para as etapas do Scratch na tela. Tá? Então, a primeira coisa, quando a gente sempre inicia aqui o programinha, a gente considera já um operador inicial aqui, que é quando a gente clicar na bandeirinha, a gente vai executar a rotina. Tá? Esse é o primeiro passo. A gente vai pegar e vai perguntar direto se ele é positivo, certo? Então, se ele é maior do que 0. Sim, maior. E vamos tomar de novo a variável e entrar aqui na condição e utilizar o operador lógico, tá? Para saber se o número é positivo. Se ele for positivo, se ele é maior do que 0, ele vai responder já logo na primeira. E caso seja contrária a resposta, aí a gente entra no senão, para o programa ficar completinho, né? Esse número é negativo. Tá? Não está aparecendo aqui, mas já vai. E para nós executarmos mais de uma vez, nós vamos entrar, vamos puxar esse dado aqui, ó, onde o programa, quando inicia, ele atribui o valor 0 para a nossa variável. Então, sendo assim, um programinha simples, mas explicando como funciona o nosso C, o nosso if. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó, executa na bandeirinha. Tá? Ele verifica se o número é positivo ou negativo e pergunta aqui, ó, se o número é positivo. Então, a gente vai entrar aqui com 3, por exemplo. Ó, ele verificou, esse número é positivo. Vamos novamente fazer outro teste. Ele pergunta, tá? E vamos digitar agora um número menos 2. Então, nosso programinha está ok, ele verificou o laço, né? Por exemplo, ele pergunta aqui, se a gente digitar o 0, ele não acontece nada. Ele não altera. Tá? Mas se a gente digitar aqui, ó, 5 é positivo, se a gente digitar menos 9 é negativo. Esse é o programinha Scratch em ação. Tá? Nós, com a primeira parte aqui do programa, para a gente iniciar o programa, então a gente trouxe daquela barrinha onde tem os eventos, onde inicia o programa. Né? Depois a gente fez uma pergunta aqui, que era o que a gente queria avaliar do programa, que era verificar o número se era positivo ou negativo. Criamos um laço que, enquanto ele fosse 0, enquanto não digitasse um valor dando uma entrada desejada, ele ficava num loop. E depois, propriamente dita, a condição, que é o que o nosso tema está tratando, que é o condicional C. Tá? Então, sendo verdadeiro essa parte, identificando que o número é positivo, que ele é maior do que 0, ele acionando o verdadeiro, ele já vai ter a resposta. Se não, como a gente não queria deixar o programa sem ter os dois dados da avaliação, então a gente entrou com a outra resposta, que é se o número for, caso seja negativo. Queres ver se nosso aqui ficou ok? Vamos dar uma olhada aqui com o colega. Quando clicar na bandeira, volta para o 0. Ele faz a pergunta, verificar se o número é positivo ou negativo por 2 segundos.
Daí aqui pede para digitar o número, daí as respostas, como ela quiser positivos, como ela quiser negativo. Tem que fazer o teste, né? Verificar se o número é positivo, botar o nome, diz que é positivo, voltar, botar o número negativo nos outros, esse número é negativo. Então, essa é a ideia do Scratch, né? De forma lúdica, de forma intuitiva, né? Por blocos, né? Nós construímos o passo a passo da nossa rotina. Depois disso é só transformar em linhas de código, seja para uma outra linguagem de programação como o Java, né? Como a gente explicou no início do nosso tema, e transferir. Ele ajuda muito nisso, né? A gente ter a lógica do que a gente vai aplicar depois numa construção futura. Certo? Então, vamos ver se está tudo certo? Vamos lá. É direto na bandeirinha. Ah, tá aqui, né? Né? Na bandeirinha. Vamos fazer o teste. Sim, porque ele tem que ser menor que... Tá. Perfeito. Esse número é negativo. Esse número é negativo. Dá para mudar o fundo? Legal. Tem várias coisas. Ele é bem interativo, a gente pode colocar som, pode fazer esse bonequinho andar. O Scratch uma ideia essa. Tá, então você entra ali naquela parte, né, o pano de fundo. E, inclusive você pode mudar o personagem. Ah, tá. Tá, aqui onde tem a imagem, você escolhe uma, né? Eu lembro de você ter comentado já de uma outra vez que o bonequinho fica voando, né? Então, para não deixar ele voando, a gente Isso. escolhe uma imagem. Você escolhe um tema. Tá. Tá. Vamos pôr aqui. Pode ser isso. Uma quadra de basquete, a cesta ao fundo. Vamos ver se ele incesta ali o número positivo ou negativo. Ok. Mais bonitinho aqui, fazer a cesta e a gente bota na linha de 3. Né?